2023 e o Grupo Observatório está completando aí 10 anos de existência. Tudo começou lá em 2013, quando eu nem imaginava que o Grupo Observatório existiria, né? Inicialmente não pensei que eu teria um grupo de sites, de vários segmentos de entretenimento e até de outras áreas. Era um hobby para mim escrever sobre televisão e eu comecei com o Observatório da TV há mais tempo, né? Foi em 2008 que eu comecei escrevendo ou fazendo vídeos sobre TV e eu nomeei então o meu canal no YouTube ou o meu blog na época como Observatório da Televisão e fazia ali os meus textos, apresentava ali os meus programas ou entrevistas sobre televisão, mas eu não tinha ainda uma pretensão de que aquilo fosse um negócio ou que eu fosse viver daquilo, trabalhar com aquilo. Era mais um passatempo mesmo, um hobby, né? Até porque eu estava ainda na faculdade, na verdade, quando eu criei o blog, né? E depois eu ainda estava trabalhando, estava no início da minha carreira como jornalista e eu pretendia ser um jornalista de TV ou de impresso tradicional. Eu não tinha ainda vislumbrado que eu teria uma empresa do ramo da internet. Eu tinha sim já a ideia e vontade de ter o meu próprio negócio, isso já vem de muito tempo, mas eu nunca imaginei que seria no que eu atuo hoje, que é o ramo do entretenimento digital, do conteúdo digital. Quando eu decidi estudar jornalismo, eu queria mesmo era trabalhar em TV, fazer jornalismo de televisão. Era uma época que o impresso estava num momento crítico e alguns veículos importantes estavam já acabando ou diminuindo a tiragem, cortando empregos. Então não era um sonho ir trabalhar no impresso até por conta dessa crise. O rádio também não vivia um bom momento, então o que atraía a gente para o jornalismo era a televisão. O digital ainda estava caminhando, né? Existia já alguns veículos que tinham algum trabalho já grande de digital, de internet, mas não era um campo de trabalho que a gente vislumbrava. E muito menos a gente pensava em empreender nesse ramo, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com jornalismo e eu vi que eu gostava de fazer jornalismo, mas eu não gostava de ser funcionário, né? E que eu via a necessidade de empreender, eu pensei, poxa vida, né? Mas como que eu vou empreender num ramo tão complicado que é de jornalismo? Porque eu não tenho condições de montar uma TV, né? É um tipo de empreendimento que requer muito recurso, né, financeiramente muito grande. E eu não tinha como. Rádio não dava também, tanto pela questão financeira, quanto porque também era um veículo que estava num momento difícil, né? Ainda está hoje em dia, mas naquela época era bem pior. E o impresso nem se fala, né? O impresso hoje praticamente não tem mais e naquela época estava já num processo de crise. Então eu falei assim, não tem o que eu empreender na minha área de formação. O que eu vou empreender? Eu não queria ser assessor de imprensa, assessor de comunicação, eu queria ser jornalista, de produzir notícia, informação. Foi então, né, que em 2012 eu fui pela primeira vez trabalhar com site e com entretenimento, que foi no O Fuxico, que a gente até aqui no nosso canal do YouTube, que eu falo sobre empreendedorismo, temos vídeos que eu conversei com a Esther Rocha, que foi a minha chefe na época, dona do Fuxico, e foi lá que eu descobri, né, vislumbrei ali, consegui perceber que o meu pequeno blog ali sobre televisão poderia ser um negócio, ser uma empresa e eu poderia viver dele. Então eu comecei em 2013, por isso eu conto que o Grupo Observatório tem 10 anos agora em 2023, porque foi ali, em 2013,
que eu vi que o meu pequeno blog poderia ser uma empresa e abri de fato um CNPJ, né? Criei um MEI na época, que foi o meu CNPJ, que é o CNPJ principal do Grupo Observatório até hoje. E então eu comecei a me dedicar mais, né, ao site Observatório da Televisão na época, já nessa expectativa de que ele se tornasse um negócio. Mas eu não pude então ainda abandonar totalmente o meu trabalho como jornalista, fosse na TV, fosse numa agência, né, que eu trabalhei nessas áreas. Então eu fui em paralelo ali, fui tocando o site, né, como uma maneira de tentar fazer com que ele desse certo. E foram 2 anos dessa forma, né, conciliando o trabalho formal como funcionário, como jornalista, com o empreendedorismo ali caminhando em paralelo, ainda bem inicial, né? Não dava para viver do site ainda e estava aprendendo muita coisa, porque internet naquela época, né, 10 anos atrás, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha WhatsApp, a gente estava ali meio começando a usar Facebook assim com mais intensidade, ainda existia o Orkut, o meio de comunicação digital mais comum era o Messenger, né, do MSN, mas também não era algo assim como é hoje, né, que tudo se usa o WhatsApp. Então a gente estava aprendendo como trabalhar um site, SEO, Google, monetização, então era tudo muito inicial. Então eu fui trabalhando e aprendendo, mas eu vi que estava dando certo, estava crescendo. A cada mês que passava, a audiência do site aumentava um pouquinho, né? Conseguia descobrir outras maneiras de monetização e assim foi indo. Também outras pessoas foram conhecendo o site, pessoas que gostam de televisão também, assim como eu, e que queriam um espaço para exercitar ali a sua atividade escrevendo como crítico de TV ou redator. Então eles me procuravam para saber se poderiam colaborar com o site. Então foi juntando mais pessoas que depois, né, que a gente cresceu, se tornaram funcionários ou prestadores de serviço do Grupo Observatório. Então, naquele momento eu não tinha funcionário, nada disso. Era eu e outras pessoas que queriam um espaço ali para exercitar o seu hobby também de escrever sobre TV. E nesse momento, mais ou menos em 2014 ali, o Observatório da Televisão já estava, né, caminhando. Eu conheci já em 2010 o Diego Almeida, que gostava muito de escrever sobre cinema, filmes, séries, e ele escrevia sobre esses assuntos em alguns portais como Omelete, Cinepop, né, que são portais bastante conhecidos desse nicho de cinema. E ele vendo que eu escrevia sobre TV no Observatório, eu cheguei para ele e falei assim: Diego, se você escreve para outros sites, né, bastante conteúdo, um volume grande, você não acha que seria mais interessante você escrever para o seu próprio site, criar um site de cinema? E aí, né, claro, um pouco inseguro, porque lá nos portais que ele escrevia, ele tinha uma remuneração, embora não fosse muita coisa, mas era um dinheiro que entrava fixo, né? Mas eu falei para ele assim: eu vou com você, né? O Observatório da Televisão está dando certo, eu acho que o Observatório do Cinema, que ainda, né, não existia, também pode dar certo, vamos tentar. Eu toco TV e a gente cria o cinema e você toca o cinema. Então a gente começou ali o Observatório do Cinema, né? Eu pensei no mesmo nome porque na hora ali eu falei: já tem o Observatório da Televisão, vamos botar o Observatório do Cinema. Ele topou e a gente começou. Então eu continuei fazendo o Observatório da Televisão e ele iniciou ali os trabalhos no Observatório do Cinema. E a gente viu uma aceitação muito bacana do Observatório do Cinema desde o começo.
foi tendo a sua audiência crescente, o Diego muito focado e uma máquina realmente de produzir conteúdo, produzia muito conteúdo em volume e a audiência foi chegando, foi crescendo. Aí eu já comecei a perceber, né? Comecei a perceber que o negócio estava aí. Era criar sites de nicho. Não era criar um portal único que contemplasse todos os assuntos e a gente botasse tudo ali, né? Porque já tem muitos portais assim, portais grandes, né? Já tinha naquela época, já tinha o UOL, Terra, R7, enfim, IG, né? Que tem tudo junto. E eu falei, não, eu tenho que fazer um pouco diferente. Eu vou focar em sites separados, de nicho, cada um no seu. E depois, então, com TV e com cinema, né? A gente foi pensando em outros modelos, outros assuntos que a gente pudesse explorar. Só que, para dar certo, né, pela experiência que a gente tinha que ser igual. Então, tinha que ter uma pessoa, né, para entrar comigo em outros sites de outros assuntos, porque eu não daria conta de ficar produzindo conteúdo para um monte de site com a quantidade e a qualidade que precisa. Então, num primeiro momento, a gente ficou só com TV e só com cinema. E é interessante, eu até fazer um parênteses aqui, que muita gente, às vezes, né, quando eu falava, mas o que você faz? O que você trabalha? Eu falava, eu escrevo para a internet. Para onde eu ia, eu levava o meu notebook lá, o meu laptop, na época, para produzir conteúdo, porque notícia não tem hora para acontecer, né? E nesse segmento de entretenimento é a mesma coisa. A gente tem que estar ali em cima, produzindo conteúdo, ainda mais hoje, né? Que tem ainda concorrência de rede social, de YouTube, podcast e tudo mais. Então você tem que estar sempre à frente ali da informação. Mas naquele momento era tudo muito novo, né? Como eu disse, a gente foi fazendo aquilo que a gente achava que era o certo. E tudo foi caminhando, né, nesses 2 primeiros anos, 2013, 2014. Mas desde ali eu percebi que ser empreendedor era uma tarefa bastante difícil, que exigia bastante dedicação, tempo, né? Eu falo até, eu brinco com as pessoas que eu não tiro férias há 10 anos, né? Desde que eu iniciei esse trabalho do Observatório em 2013, até hoje, 2023, eu nunca tirei um período de férias que eu me desligasse totalmente do trabalho, né? Para onde eu vou, eu viajo às vezes, né, para algum lugar, eu levo o meu material de trabalho, que é meu celular, que é meu computador, para que eu possa estar ali fazendo as coisas que precisam ser feitas. Feriado? Não existe feriado em 10 anos. Sábado, domingo? Também não. Mas eu não me importo, entendeu? Não é um problema, não é algo que me incomoda, ou que eu ache ruim, fale, não, tá muito sofrido, tá muito difícil, tá cansativo, não. Eu gosto do que eu faço e há 10 anos eu descobri, né, que é isso que eu quero para minha vida. Não quero outra coisa. Eu quero continuar empreendendo, fazendo o Grupo Observatório crescer, porque não tem cansaço. Claro, a gente cansa fisicamente, né? Como o ser humano, uma máquina humana, a gente cansa, quando o trabalho é excessivo. Mas não é um cansaço mental, não é um cansaço assim de estresse, de você estar fazendo algo que você não gosta. Então, isso me faz muito realizado, muito feliz, né, nesses 10 anos do Grupo Observatório, de perceber que eu estou fazendo algo que eu não imaginava que eu fosse fazer, mas que é o que me completa profissionalmente, é o que me realiza profissionalmente. Então eu digo que eu não quero outra coisa, né? Se Deus quiser, assim será, eu não precisarei fazer outra coisa a não ser me dedicar aí ao Grupo Observatório. E no começo, né, a gente fica inseguro, as incertezas, as dificuldades, né? A questão financeira pesa muito, porque você vem de um trabalho que você recebe uma remuneração fixa e de repente você não tem mais essa segurança, né? De você todo mês, faça chuva ou faça sol,
estar ali com o seu salário, com a sua remuneração, por mais que ela não fosse lá grande coisa naquela época, né? E até hoje, né, a comunicação não paga tão bem os seus profissionais. Então você muda, né? Passa a não ter mais aquela segurança de você ter o seu dinheirinho ali no mês. Mas era assim, eu sabia que eu tinha que encarar essa questão, que não era algo que ia me abater, me abalar, porque faz parte, né? Quem empreende tem que estar ciente de que um dia pode estar bom, outro dia pode estar ruim, e você vai aprendendo a lidar com isso. E o Grupo Observatório, nesses 10 anos, me ensinou muita coisa. Uma delas foi isso, de que eu preciso lidar com a incerteza, lidar com a instabilidade, principalmente desse ramo da internet, que foi onde tudo começou, né, do meu negócio, que existe um monopólio do Google, que concentra aí todo o poder sobre a distribuição e a monetização dos veículos. Então você não tem uma segurança. Você ganha dinheiro sim, você consegue fazer uma boa receita, mas tem meses bons e meses ruins. E anos às vezes melhores do que outros. Então você tem que aprender a fazer sempre uma reserva, você tem que aprender a lidar com essa questão, né, desse balanço aí, que não é sempre a mesma coisa, né? A gente está sempre querendo crescer, está sempre querendo aumentar, né? Mas nem sempre depende só da gente. Então tem coisas que outras questões interferem e você acaba tendo alguma dificuldade em algum período, né, de audiência menor, de receita menor, e você vai trabalhando em cima disso. Outra dificuldade também é que naquela época, né, em 2013, as pessoas não tinham muita confiança na internet. Elas não acreditavam que a internet seria algo que você pudesse acreditar ou investir. E até mesmo se você falasse para alguém, o que você faz? Eu trabalho com a internet. Ou vê você o dia todo ali mexendo no computador, né? E pergunta, mas o que você está fazendo? Estou trabalhando, né? E a pessoa ficava meio assim, trabalhando? Mas que estranho, né? Você fica o dia inteiro aí no computador, né? E isso, inclusive, da família, eu escutava algumas coisas assim. Então, foi também um período de preconceito que as pessoas tinham em relação a isso. Achava que a gente não estava fazendo nada, porque para a maioria das pessoas, ficar no computador era algo mais relacionado a entretenimento, né? A ficar vendo um vídeo no YouTube, ou olhando foto, ou navegando em alguma coisa ali. Então, não entendiam que isso era um trabalho também. Hoje não, hoje existem muitas frentes de trabalho online e as pessoas já estão mais acostumadas, mas naquela época não. Então também tinha esse preconceito da gente até ter um pouco de vergonha às vezes de falar o que a gente fazia. Né? O que você faz? Eu trabalho com a internet. Daí até você explicar o que é isso, né? Mas como é que funciona, da onde que vem o dinheiro, né? Dava uma certa vergonha ali, uma certa dificuldade. Hoje não, hoje é mais tranquilo, a gente consegue explicar direitinho. Então, nos 2 primeiros anos, o Grupo Observatório ele ainda era um tanto quanto amador, né? 2013, 2014. A gente estava aprendendo, tanto eu quanto o Diego e as outras pessoas envolvidas, mas a gente sabia que a gente queria fazer daquilo dar certo. E a gente estava correndo atrás e, como eu sempre digo, né, a gente estava fazendo o que dava com o que a gente tinha, do jeito que a gente achava, né? Não ficamos esperando a situação ideal, o momento ideal, a grana suficiente, o tempo suficiente para a gente fazer. A gente foi lá e fez, e graças a Deus aconteceu. Mas a maior dificuldade que a gente enfrenta no começo é aquilo que a gente não domina, aquilo que a gente não tem conhecimento e condições de resolver determinado problema. E no nosso caso de internet, o nosso maior problema, a nossa maior questão foi infraestrutura, a parte de TI, de desenvolvimento ali da questão tecnológica do site, né? Porque o conteúdo a gente sabia fazer, tanto eu quanto o Diego. A gente sabia escrever, produzir, correr atrás da informação, né?
e fazer o conteúdo. Mas quando algum problema técnico acontecia, fosse no servidor, fosse na aplicação, que a gente nem sabia que era isso, né? O que é aplicação? O que é servidor? O que é front-end? O que é back-end? Nada, a gente não sabia nada, né? A gente ficava assim, né? De mãos atadas, dependendo de profissionais que nem sempre são profissionais de fato, honestos e competentes, né? Tem muito trambiqueiro e picareta por aí. Então, a gente às vezes caía na mão de um desses, né? E aí gastava o pouco dinheiro que a gente tinha às vezes na solução do problema e não solucionava. Aí às vezes dava aquela, né? A gente ficava meio caidinho ali, dava aquela murchada, falava, poxa vida, será que vai ser por questões técnicas que nós não vamos conseguir ir para frente? A gente quer crescer, a gente quer ter mais audiência, mas site é assim, gente. Quando você começa um site pequenininho, né, nada dá problema. Você pode colocar ali numa hospedagem compartilhada, que custa muito pouquinho, você está ali produzindo conteúdo e é tudo maravilhoso, né? Só não é maravilhoso porque não rende, né? Não traz dinheiro com audiência baixa. Mas depois que você começa a crescer, começam a vir os problemas, né? Porque já não dá para ser mais hospedagem compartilhada, uma hospedagem dedicada, e hoje em dia tem na nuvem e tudo mais, custa caro, né? E a gente já não tinha um tamanho no começo, né? Ali por volta de 2015 mais ou menos. A gente não tinha tamanho suficiente para contratar um serviço maior e mais robusto, né? Que custa muito caro, mas a gente já tinha audiência que não era compatível com a estrutura de uma hospedagem compartilhada. Então a gente dependia de ficar meio que quebrando um galho ali, né? Dando um jeitinho para ir seguindo, né? Até que a gente conseguiu melhorar um pouquinho, conseguiu ficar um pouco mais estabilizado. Porque o que acontece quando você está numa hospedagem, numa infraestrutura que não suporta o seu tamanho? Você só cai, né? Você acessa o site está fora do ar. Aí bota ele no ar de novo, daqui a pouco cai de novo, entendeu? É assim. Então, você depende, né, de uma aplicação boa, né? Uma aplicação que não exija mais do que o necessário. Você precisa também de uma hospedagem, de uma infraestrutura que atenda a sua necessidade. Ela não pode ser menor do que o que você precisa e nem precisa ser maior do que o necessário, né? Senão você vai estar gastando dinheiro à toa. Mas aí a gente começou a perceber, né, ali nesse começo, que a gente precisava crescer mais, crescer em receita, para a gente conseguir melhorar a infraestrutura, contratar pessoas capacitadas, formar uma equipe mesmo. Não dava mais para apenas eu e o Diego ficarmos ali, né, produzindo conteúdo e dependendo de colaboradores que na maioria das vezes nem eram remunerados e por isso a gente nem podia cobrar nada, né, de dedicação, para um negócio que a gente queria que ele fosse uma empresa. Então a gente começou a perceber que a gente precisava de alguma coisa que desse um impulso, que fizesse a gente dar uma alavancada assim substancial, né? Aí a gente viu, né, sondando daqui, conversa dali, já começamos a participar de alguns eventos, algumas coisas assim do ramo, né, do cinema ou da televisão, e aí a gente conhece outros colegas que também têm sites, e aí um fala uma coisa, outro fala outra. A gente ouviu a palavrinha parceria, né? Fazer parceria com um portal grande que te ajuda e te impulsiona. A gente falou, mas como é que a gente vai fazer essa parceria, né? Porque a gente não tem contato assim direto com alguém que a gente pudesse falar. Mas eu fui fuçando daqui, fuçando dali. Eu conhecia de nome, nunca tinha falado com ele pessoalmente, mas conhecia já de nome e até por ele ter sido diretor na TV Gazeta por um tempo, eu conhecia o Guerreiro, né? Que era diretor de TV, né? Apresentava também. E eu soube que ele era o diretor, na época, né, do R7. Ele que mandava lá
na parte digital do Grupo Record. Então, eu entrei no LinkedIn e busquei lá, Antônio Guerreiro, né? E achei ele. E aí eu mandei uma mensagem dizendo que eu gostaria de saber como é que faz para ser parceiro do R7, né? Na época, Observatório da TV e Observatório do Cinema. E, por sorte, olha que coisa, ele me respondeu dizendo que eu teria que entrar em contato com a Cibele na época, né? E aí eu falei, ah, legal, e qual que é o e-mail dela? Ele passou o e-mail, tudo certinho. Foi bem aberto, assim, né? Receptivo para uma pessoa teoricamente estranha e que era pequeno ainda. Até porque eu já tinha tido outras tentativas de contato com outros portais e não tinha rolado. Ou eu não recebi resposta nenhuma, ou a resposta tinha sido negativa. E no caso da R7 foi positivo. E então eu mandei mensagem para a Cibele na época, né, e-mail, e disse, né, óbvio que eu usei o artifício ali de dizer que o Guerreiro havia pedido para falar com ela. Como ele era chefe, né, dela, então acredito que ela falou, não, se o Guerreiro, né, deu o contato, sugeriu que ele viesse falar comigo, eu tenho que falar. E ela também foi muito receptiva e acolheu a nossa ideia de parceria, né? E a gente foi então ser parceiro do R7.com, que já era grande, mas estava num período também ainda de maturação ali, né, como portal, e estava buscando novos parceiros para agregar, e a gente entrou como parceiro do R7. Foi bom, ajudou a gente a ter um crescimento, mas não foi aquilo que a gente imaginava, assim, né? Até porque também a gente tinha algumas limitações relacionadas ao conteúdo, né? A gente começou a ter problemas em questão do Observatório da TV, que na época era da televisão, com o cinema nem tanto, ou nenhum problema, mas o da TV por conta do conteúdo. A gente fala, né, de televisão de maneira geral. A gente não ficava escolhendo se vai falar da Record, da Globo, da Band, da Rede TV. O que era notícia a gente fazia. Notícia positiva, notícia negativa. E a gente começou a soltar algumas notícias negativas relacionadas à Record. Foi uma época em que rolou algumas demissões, né, cortes e tal, que sempre acontece. Mas a gente noticiava esse tipo, e noticia esse tipo de assunto também, de mercado de televisão. E aí deu problema porque essa notícia chegou até a diretoria da Record e eles meio que não gostaram, falaram assim, como que pode um parceiro nosso tá noticiando isso aí que a gente tá demitindo, tá mandando gente embora, né? E era um fato, realmente estava, mas eles não queriam que a gente desse abertura para esse assunto. Aí eu parei, pensei, eu poderia muito bem ter falado assim, não, a gente não vai mais falar sobre isso, a Record a gente vai falar só coisa boa, só coisa positiva, não vamos complicar aqui a nossa parceria. Mas eu parei comigo mesmo assim e também conversei com outras pessoas, eu falei, não é para isso que eu criei o site, né? Não é para ser um site institucional da Record, é para ser um site de notícia de TV. E aí eu então propus para eles que a gente deixasse de ser parceiro, né? Havia na época havia um contrato que a gente tinha que cumprir um prazo ali da rescisão, mas eu então solicitei a rescisão, vamos cumprir o prazo, e nesse meio tempo do prazo expirar, eu fui buscar outra parceria, né? E como a gente já estava um pouco maior, um pouco mais conhecido, e já tinha tido a parceria com a R7, eu consegui então o contato e uma abertura no UOL, que eu já tinha feito contato antes da R7, mas eu não tinha tido a abertura, né? Depois, já com um pouco mais de audiência, um pouco mais de relevância e com a parceria com a R7, o UOL já me enxergou com outros olhos, né? E a gente vai conversar sobre essa parceria do UOL, que foi o que mudou de fato o nosso tamanho, né? Que a gente se tornou grande, no próximo vídeo. Eu espero vocês. Até o próximo bate-papo.